Olá, meus queridos irmãos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristã da semana 9 a 15 de junho. Selecionamos algumas partes de nossa reunião e tenho certeza que vai ser de ajuda para vocês. Nós iremos iniciar essa parte fazendo tesouros da Palavra de Deus. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. A pedido de alguns irmãos que vão fazer essa parte em sua congregação, eu estou aqui disponibilizando um pouco dessa parte. Espero que possa ter ou ser de ajuda para você em sua preparação. E mesmo se você não for fazer essa parte, espero de coração que possa fortalecer a sua fé e também estar melhor preparado quando for ouvir em sua congregação. Então, o tema dessa parte, Tesouro da Palavra de Deus, é: tenha paz no seu casamento. Então, antes de iniciarmos, somente lembrando, já se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixe o seu like e, se você quiser, se inscreva na opção Seja Membro. Então vamos lá, nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Se você é casado, você já deve ter percebido que nem tudo é conto de fadas. Assim como mostra alguns filmes e livros, mas tem sim seus desafios. Desafios esses que precisa ser vencido a cada dia, para que assim o casamento dure, mas dure por muito tempo. Estamos vivendo num período que chamamos de últimos dias, onde as pessoas estão se comportando assim como era nos dias de Noé. E por estarmos vivendo nessa sociedade, somos afetados por toda a pressão deste sistema falido. E às vezes, essas pressões do dia a dia acabam afetando a paz no casamento, fora os problemas internos de um casal. Juntando tudo isso, acabamos perdendo algo primordial para que um casamento possa perdurar: a paz. No entanto, não ficamos desamparados quanto a isso. A palavra de Deus nos dá conselhos práticos para os casados conseguirem manter a paz no casamento. Veja o conselho que Deus dá para os casados em Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor um pedaço de pão seco, onde há paz, do que uma casa cheia de banquetes junto com discussões. Perceberam a profundidade dessas palavras? Simples, mas profunda. Para termos paz, não precisamos de muito. O que temos é o suficiente. Basta para ter paz, pois isso é importante. Mas se dermos demasiada atenção a coisas que queremos simplesmente para ter mais e mais, podemos estar deixando de lado o que é mais importante: o nosso cônjuge. Pois o tempo dispensado em busca de riqueza perderá tempo precioso com seu cônjuge. Então, nunca deixe que a fartura tire a paz do seu casamento. E é exatamente isso que as gravuras quer mostrar para nós. Do que está valendo a fartura de alimento, roupas caras, joias preciosas, se não tem paz? Em contrapartida, pouca comida, roupa simples e nenhuma joia é o que buscamos no casamento: paz, somente com o básico. O segundo conselho que Jeová nos dá está descrito em Provérbios capítulo 17, o versículo 9. Quem perdoa uma transgressão promove o amor, mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. Resumindo esse versículo, não deixe que coisas pequenas virem um obstáculo no seu casamento. Sabemos que num casamento com duas pessoas distintas, adversidades existirão. Mas o detalhe é: ficarei relembrando constantemente? Guardarei mágoa por muito tempo? Consigo perdoar rapidamente? Essas são perguntas importantes a se fazer, pois quanto mais tempo guardando mágoa e rancor, de pouco a pouco o sentimento vai se esvaindo,
podendo prolongar ainda mais uma discussão. Sendo assim, resolva rapidamente. O terceiro conselho de Jeová para você casado é Provérbios 17:14. Veja só o que diz. Começar uma briga é como abrir uma comporta. Retire-se antes de estourar a discussão. Conseguiram entender a mensagem? Você tem duas opções. A primeira opção: se começar uma discussão, pare o mais rápido possível. A segunda opção: nem comece. Pois começar uma discussão gera rachaduras e, quando não solucionadas, pode romper e ser fatal. Por isso, não demore para resolver os problemas. Se for algo muito sério e a discussão está acalorada, se cale e marque uma hora e dia específico para resolver tal situação. Mas não demore, pois assim como uma comporta estourada precisa ser solucionada, pois pode ter consequências terríveis. Em resumo, queridos casais, tenha como objetivo no seu casamento manter sempre a paz. Seja paciente, resolva seus atritos, ore a Jeová e, acima de tudo, ame profundamente o seu cônjuge. Vamos lá, pegue a palavra de Deus e vamos iniciar fazendo a leitura do livro de Provérbios, o capítulo 17, o versículo 24, que diz assim: A sabedoria está bem diante de quem tem discernimento, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Então a pergunta base desse texto é: em que sentido os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra? Então podemos responder da seguinte forma: no sentido de não ter um objetivo fixo, um alvo certo, pois os olhos dos sábios se fixam em um objetivo. E Josafá diz que nossos olhos devem se fixar em Deus. Então qualquer outra direção é somente para os tolos. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora nós iremos selecionar alguns versículos e comentar a base deles. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, o capítulo 17, o versículo 1, que passa a nos dizer assim: Melhor um pedaço de pão seco, onde há paz, do que uma casa cheia de banquete, junto com discussões. O versículo por si só já diz tudo. A paz não tem preço. Fazemos de tudo para vivermos em paz. E isso pode estar envolvido até mesmo com o nosso estilo de vida, pois a riqueza pode ser mais desgastante do que a pobreza. O detalhe é: se queremos paz, devemos estar contentes com o que temos e viver fazendo a vontade do Pai. Agora o versículo 3 passa a nos dizer assim: O cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, mas é Jeová quem examina os corações. Esse texto nos ensina que, assim como a prata e o ouro precisa passar por uma temperatura elevada para se tornar puro, o nosso coração também passa por esse processo. E mesmo que às vezes seja doloroso, atinge seu objetivo, pois nos tornamos aptos para enfrentar qualquer provação, pois já passamos pela prova e agora estamos preparados. Agora o versículo 8. Um presente é como uma pedra preciosa para o seu dono, torna-o bem-sucedido aonde quer que ele vá. Esse versículo nos faz entender o perigo do suborno. Quando subornamos alguém ou recebemos suborno, estamos caindo no desfavor de Deus. Isso se dá no mundo, mas também pode acontecer nas congregações, principalmente aqueles que têm poder em designar irmãos para servos e anciãos. Se temos esse privilégio, tomemos cuidado, pois sem querer
podemos estar sendo subornados. Versículo 15. Quem absolve o culpado e quem condena o inocente, tanto um como o outro são detestáveis para Jeová. Esse versículo me ensina a entender a importância de agir com justiça, tratar culpado como culpado e inocente como inocente, pois agir diferente disso é considerado detestável para Jeová. Então, se eu sou ancião, devo tomar muito cuidado para não ser injusto, mas agir sempre com justiça, julgando os maus, mas absolvendo os justos. Versículo 16. De que adianta o tolo ter recursos para adquirir sabedoria, se não tem o desejo de adquiri-la? Esse versículo me ensinou que, por mais que eu me empenhe em coisas seculares, nada é mais importante do que a sabedoria, pois a sabedoria nos conduz a um estado de tomadas de decisões acertadas, baseadas na palavra de Deus. Muitos tentarão encontrar tal sabedoria, mas se não for com a atitude correta e motivo certo, jamais conseguirão encontrar. Versículo 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as energias da pessoa. Esse versículo nos ensina a importância de ser positivo e não negativo, pois isso será bom para mim e para quem estiver do meu lado. Por exemplo, no serviço de campo, eu preciso sempre estar alegre, pois isso será bom para o morador e fortalecerá quem está comigo. Já do contrário, o espírito abatido pode detrair a mensagem que estou levando e tirar a paz do meu companheiro da pregação. Versículo 26. Não é bom punir o justo e açoitar pessoas honradas, vai contra o que é certo. Esse versículo nos ajuda a entender a importância de sermos justos e equilibrados em nossas decisões e de não permitir que preconceitos ou interesses pessoais influenciem as nossas escolhas. Então, quando formos formar uma opinião ou julgar alguém, assim como os anciãos fazem, precisam tomar muito cuidado para não punir o justo e muito menos açoitar a pessoa de honra, pois além de ser ilegal, é imoral. E com certeza, sendo pessoas guiadas pelo Espírito, não pode agir assim. O versículo 28. Até o tolo é considerado sábio quando fica calado, e quem fecha os lábios é considerado alguém de discernimento. Que texto maravilhoso! E se aplicarmos, com certeza evitaremos muitas situações constrangedoras, pois o silêncio na hora certa denota sabedoria. E conseguimos perceber a essência dele no ministério. Quando confrontados com pessoas que só querem discutir ou brigar, a melhor coisa a se fazer é se despedir e não responder, pois além de estarmos agindo com sabedoria, estaremos deixando portas abertas para uma próxima oportunidade. Então a designação número 4, ela é iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feito testemunho informal. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Oi, bom dia. Deixa eu te ajudar a levar essas bolsas? Isso aí está muito pesado. Então Ana, ela fala: Obrigada. Vou aceitar sim. É só até o ponto de ônibus. Então Maria diz: Sem problema. Vamos, eu te ajudo. Ana fala: Obrigada pela ajuda. Você é muito bondosa. Obrigado mesmo pela ajuda. Então Maria, ela diz: De nada, foi um prazer. Vai precisar de ajuda para colocar no ônibus? Então Ana, ela diz: Não, pode deixar comigo. O motorista é conhecido. Com certeza ele vai dar uma ajuda. Mas agradeço. E que Deus continue te abençoando, minha querida. Então Maria, ela fala: Amém. Me permite deixar somente um folheto da palavra de Deus? Aí vai lendo durante a viagem. Então Ana, ela fala: Sabia que você era crente. São poucos que se importam com o próximo. Você é de qual igreja?
Então Maria ela fala: sou da Testemunha de Jeová, conhece? Então Ana diz: sim, tem uma vizinha que é de lá também, mas pode deixar assim, vai ser um prazer ler. Então Maria ela diz: vou fazer melhor. Vou deixar esse cartão com você que vem trazendo o nosso site, onde você pode encontrar muitas informações bíblicas. E no verso está meu telefone. Me manda um oi que a gente conversa um pouquinho, vai ser um prazer. Então Ana ela diz: pode deixar que eu vou te ligar. Então aqui a gente finaliza a primeira designação, a designação número 4, testemunho informal, simples e está de acordo com o ponto, que a bondade seja prestativo. E foi exatamente isso que Maria fez. Dando prosseguimento à designação número 5, iniciando conversas, 4 minutos, testemunho público. Ofereça um estudo bíblico. Então eu vou fazer essa parte no carrinho. Maria, ela inicia. Bom dia, fique à vontade. Se interessou por alguma publicação? Então Ana, né? Ela diz: achei interessante, mas não tenho dinheiro. Maria fala: não seja por isso. Qual te chamou a atenção? Então Ana, ela mostra, ela aponta, né? Essa aqui. Então Maria, ela diz: essa realmente chama bastante atenção, pois é o que precisamos ter pelo próximo: respeito. Como você se chama? Então a Ana se apresenta: me chamo Ana. Maria diz: é um prazer falar com você, Ana. A senhora acha que o respeito está acabando? Então Ana ela diz: ah, com certeza. A gente nota não nas atitudes, mas às vezes até em falar com a gente. Falta respeito. Então Maria diz: isso é verdade. Infelizmente estamos vendo os valores que tínhamos de berço ser mudado por completo. Mas nós podemos fazer a diferença e às vezes até contribuindo para que outros também mostrem respeito por nós. Então Ana ela diz: é mesmo? Como seria isso? Maria fala: a palavra de Deus nos dá um conselho importante. Veja comigo só o que diz aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Então, após a leitura, fala: notou o detalhe da parte B? Tome a iniciativa de honrar uns aos outros. Percebeu? Concorda que quando tratamos outros com amor e respeito, a tendência é fazerem o mesmo? Então Ana ela diz: sim, isso é verdade. Na verdade, quando vi vocês, eu fiquei com vergonha. Mas você foi tão educada e atenciosa que me senti tranquila em conversar com você. Então Maria diz: obrigada pelo elogio. Você também é um amor de pessoa. O que acha de conversarmos um pouco mais a respeito desse assunto, usando essa revista? Aí a gente marca um dia e eu vou na sua casa. Então Ana ela fala: tá bom. Então aqui a gente finaliza a designação número 5, iniciando conversas, e também foi feito de acordo com o ponto. Coragem, não julgue as pessoas. Então, foi exatamente isso que Maria ela fez. Agora, a última designação é a designação número 6, será um discurso, que tem o seguinte tema: qual é a explicação de Provérbios, capítulo 17, o versículo 17? Então, nós podemos iniciar assim. Existem muitos ditados populares quando o assunto é amizade, mas o que eu acho muito interessante é esse: quem tem amigo não morre pagão. Isso significa que ter amigos te ajuda em momentos difíceis e que não é preciso passar por tudo sozinho. E é exatamente desse tipo de amizade que todos nós procuramos ter. E a palavra de Deus mostra a essência, a qualidade que esses amigos devem ter. E qual é a base que temos para dizer assim? Esse é um verdadeiro amigo. Bem, a palavra de Deus nos mostra. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Notaram? Provérbios diz que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos. Mas o que isso significa? Significa que o verdadeiro amigo é alguém em quem você sempre pode confiar e que está pronto para ajudar você. Essa frase, o verdadeiro amigo ama em todos os momentos,
pode ser traduzida como amigos sempre mostram seu amor. E a palavra hebraica traduzida como amor nessa frase envolve mais do que ter um sentimento por uma pessoa. É um amor verdadeiro que uma pessoa mostra por meio de ações. E é isso que está descrito no livro de 1 Coríntios, o capítulo 13, versículo do 4 ao 7. Veja só o que diz. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Esse é o tipo de amor que um verdadeiro amigo mostra, em momentos bons e momentos ruins. E quando demonstrado diante de desafios, é que se torna ainda mais verdadeiro e valorizado. O versículo 17 de Provérbios ainda diz que o verdadeiro amigo se torna um irmão em tempos de aflição. O que isso quer dizer ou o que significa? Significa que quando ajudamos nosso amigo em situações difíceis na vida, é como se estivéssemos nos tornando irmãos carnais, pois irmãos de sangue são muito próximos. E a palavra de Deus mostra exatamente isso. Veja comigo o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Esse deve ser o nosso desejo como amigos, nos apegar mais do que um irmão carnal. Mas como podemos fazer isso? Seja verdadeiro, seja honesto, não minta, ajude sempre que possível, principalmente nos momentos difíceis, se deixe à disposição, apenas seja amigo. Se fizermos assim, podemos ter a absoluta certeza que Jeová nos fará ser e ter verdadeiros amigos. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo muito interessante, que ainda se encontra no capítulo 27, que tem o seguinte tema: Dando testemunho cabal. Mas hoje estaremos iniciando no parágrafo 19, que tem o subtítulo Pregando-lhes o reino de Deus. Iremos considerar até o parágrafo 22. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 19. Lucas conclui sua narrativa num tom positivo e cordial, dizendo: Paulo permaneceu ali por 2 anos inteiros, na casa que alugou, e recebia bondosamente a todos os que iam vê-lo, pregando-lhes o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a coragem, sem nenhum impedimento. Que excelente exemplo de hospitalidade, fé e zelo. Então a pergunta: como Paulo aproveitou bem o tempo em que estava preso? Então ele recebia bondosamente os que iam vê-lo, pregando-lhes o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a coragem, sem nenhum impedimento. Leitura do 20 e 21. Um dos que Paulo recebeu bondosamente foi um homem chamado Onésimo, um escravo fugitivo de Colossos. Paulo ajudou Onésimo a se tornar cristão, e Onésimo, por sua vez, se tornou um fiel e amado irmão para Paulo. De fato, Paulo o descreveu como meu filho, para quem me tornei pai. Onésimo deve ter animado muito a Paulo. Outros também se beneficiaram do excelente exemplo de Paulo. Para os filipenses, ele escreveu: A minha situação tem, na verdade, resultado no progresso das boas novas, de modo que as correntes que me prendem por causa de Cristo se tornaram de conhecimento público em toda a guarda pretoriana e todos os demais. Agora, a maioria dos irmãos no Senhor ganhou confiança por causa das minhas correntes e está mostrando ainda mais coragem para falar destemidamente a palavra de Deus. Pergunta: mencione como o ministério de Paulo em Roma beneficiou outros.
Então, Paulo ajudou Onésimo a se tornar cristão, se tornando um fiel e amado irmão para Paulo. Outros também se beneficiaram. Ele escreveu para os filipenses que Cristo havia se tornado conhecido até mesmo para a guarda pretoriana e todos os demais. Leitura do 22. Paulo aproveitou seu encarceramento em Roma para escrever cartas importantes que hoje fazem parte das escrituras gregas cristãs. Essas cartas ajudaram os cristãos do primeiro século a quem Paulo tinha escrito. Nós também podemos ser ajudados pelas cartas de Paulo, visto que os conselhos inspirados que ele deu são tão práticos hoje quanto na época em que foram escritos. Pergunta: como Paulo aproveitou seu encarceramento em Roma? Então, ele escreveu cartas importantes que hoje fazem parte das escrituras gregas cristãs, e assim como ajudou a primeira congregação, com certeza também é de grande ajuda para nós hoje. Vamos fazer a leitura do quadro que tem o tema: As 5 cartas escritas por Paulo durante sua primeira prisão em Roma. 5 cartas do apóstolo Paulo foram escritas por volta de 60 a 61, era comum, durante sua primeira prisão em Roma. Na carta a Filémon, um irmão na fé, Paulo explica que o escravo fugitivo de Filémon, Onésimo, tinha se tornado cristão. Paulo era o pai espiritual de Onésimo, e estava enviando esse escravo, antes inútil, de volta ao seu dono como um irmão cristão. Em Colossenses, Paulo indica que Onésimo era um deles. Onésimo e seu irmão cristão Tíquico tiveram o privilégio de entregar tantas cartas mencionadas acima como a carta aos Efésios, também escrita por Paulo. Ao escrever Filipenses, Paulo menciona suas correntes e mais uma vez fala sobre a situação do portador da carta, dessa vez Epafrodito. Os filipenses tinham enviado Epafrodito para ajudar Paulo, mas Epafrodito ficou doente e quase morreu. Ele também havia ficado deprimido porque os filipenses ouviram que ele tinha ficado doente. Por isso, Paulo disse a eles que prezassem a homens como ele. A carta aos Hebreus foi dirigida aos cristãos hebreus na Judéia. Embora essa carta não identifique especificamente o escritor, as evidências apontam para Paulo. O estilo de argumentação é típico dele. Paulo envia cumprimentos da Itália e menciona Timóteo, que estava com ele em Roma. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.